Hora sagrada é esse encontro aqui. Você que está assistindo no replay, certamente perdeu, vacilou. Não vai ter a oportunidade de interagir comigo ao vivo, mas pode deixar seu comentário aqui depois, se você tiver alguma dúvida ou inclusive alguma sugestão. Você já ouviu falar sobre arquétipos? Se sim, bom, mas certamente a gente vai trocar mais coisas aqui, e se não, fica, porque isso certamente vai te impressionar. Na verdade, o conceito de arquétipos de marca é algo extremamente importante, extremamente essencial para a gente conseguir ligar, né, o que eu vendo, como eu vendo, a pessoa que está ali do outro lado comprando. Não é à toa que a Disney está onde está, não é à toa que a Apple está onde está, mas o que eles fazem, Aline? Que macete é esse? Como é que isso se reúne com o que Jung falava atrás, né? Ele foi um dos categoristas, vou inventar uma palavra nova do português, para entender que traços de personalidade, visão de mundo, crença de uma organização são grandes definidores e grandes influenciadores na hora que a gente precisa vender alguma coisa. Então, categorizando essas marcas, entendendo como é que elas se posicionam e a relação entre elas e ao mercado em que elas estão, a gente consegue entender como é que a gente pode aplicar isso para o nosso mercado. Da mesma forma que a gente tem uma personalidade, a gente tem uma visão de mundo, a gente tem nossos valores, as empresas obviamente têm também, precisam desenvolver alguns atributos para poder criar ali conexões verdadeiras, leais, sinceras com quem está assistindo. Se eu coloco os arquétipos da minha marca, eu consigo humanizar. E se eu humanizo a minha marca, o meu produto, o meu serviço, eu gero, obviamente, excelentes estratégias de marketing a partir de, por exemplo, gatilhos emocionais, as palavras certas, as imagens certas. E aí, essas empresas que têm uma personalidade bem definida e sabem se comunicar, né, usando esses arquétipos, conseguem, obviamente, conquistar a confiança do público, conseguem fazer ali uma conexão, uma ligação com esse público de uma forma muito mais fácil e, lógico, vão se posicionar de uma forma muito melhor em escolha de processos de decisão. Tá bom, Aline, maravilhoso até aqui. Mas como é que eu defino esses arquétipos e mais? Como é que eu desenvolvo práticas de comportamento? Como é que eu posiciono a minha marca? Primeira coisa é você entender desses arquétipos quais são e como é que cada um deles é utilizado aí por grandes nomes, né, por big players do mercado, tá bom? Primeira coisa, então, recapitulando, o que é arquétipo? Vem de arquim, que é o original, e tipos, ou typos, né, que é o padrão, tipo, só coisa de nerd. E a gente conhece o padrão responsável para moldar pessoas, objetos, conceitos e criações de forma geral. Dentro de tudo isso, eu vou entender o seguinte: existem motivações básicas do ser humano. Sabe aquela pessoa que você conhece que é uma pessoa mais aventureira? Tem uma outra pessoa que é uma pessoa um pouco mais lúdica, mais sonhadora. Aí tem uma outra pessoa que você conhece, ou até mesmo você. Você é uma pessoa mais exploradora, que gosta, né, de desafios e mares e montanhas. Ou você é uma pessoa que preserva uma coisa talvez mais intelectual, com mais autoridade acadêmica, enfim, somos pessoas diferentes, com traços de personalidade diferentes, valores diferentes. Partindo dessa premissa, a gente consegue, baseando-se lá em Carl Jung, lá atrás, a gente consegue dividir em 12 tipos, aproximadamente 12 tipos ou 12 arquetipos ou arquétipos, beleza? Então eu tenho, por exemplo, o sábio, eu tenho o rebelde, eu tenho o bobo da corte, eu tenho o cara comum, eu tenho o inocente, eu tenho o herói. Esses nomes parecem esquisitões, né? Você fala, cara, não é possível, Aline, é muito nome esquisito, que história é essa? Mas, além de você entender os nomes, obviamente, eu quero que você entenda, gente, que isso aqui é uma matéria linda, gigantesca, que daria para passar muito mais horas aqui, que a gente coloca em estudos de neuromarketing. E vem sendo aplicado desde os anos 80, tá? E ganhou o mundo. Não existe marca grande, escuta o que eu tô te falando, não existe marca grande que não tenha dominado o seu arquétipo, que não tenha entendido qual que é o traço da personalidade ou os traços de personalidade mais comuns, extremamente decisivos dos seus clientes na hora de se posicionar.
Tudo isso muda absolutamente tudo. Se eu entro hoje numa loja infantil, é completamente diferente de eu entrar numa loja de joias. Se eu entro numa loja de carros esportivos, é completamente diferente de eu entrar numa loja que vende, sei lá, alimentos. Ah, Aline, mas isso é óbvio. É e não é. Talvez você fale, eu sei que isso acontece, mas como isso acontece? Como é que eles fazem isso? Será que você que está ali por trás, que é o empreendedor ou a empreendedora, vai colocar a sua marca ou o arquétipo da sua marca? Percebeu? Então tudo isso muda, tá? Inclusive tem história de empresa que quase quebrou, quase faliu, porque estava simplesmente ignorando o arquétipo dos seus maiores clientes. Olha que loucura, dos seus maiores consumidores. Imagina o seguinte, pensa numa pessoa, quero que você pense aí, uma pessoa que tem personalidade forte e uma outra pessoa qualquer, e essa outra pessoa ela não se posiciona de jeito nenhum, ou ela tem traços assim meio misteriosos, sabe, pra ela tudo tá muito bom, tudo tá muito bem. Qual dessas duas pessoas você acha que tem maior chance de ser lembrada, ou associada, ou mencionada, quando você assiste um filme, ou quando você vê um produto, ou quando você conversa com alguém? A pessoa com personalidade? Ou a pessoa que zero expressão, zero sorriso, zero posicionamento? Óbvio que a sua resposta é número 1. A Aline, é óbvio, né? Que é a pessoa que tem personalidade. Então, se uma pessoa que tem traços mais marcantes, apresenta características mais marcantes, ou até trabalha melhor o seu branding, é óbvio que ela tem mais chance de ser lembrada. E o mesmo vai acontecer com as marcas. Ou seja, aquelas que não se posicionam ou tentam abraçar uma série de causas. Ah, quem que é o seu público ideal? Falei besteira, quem que é o seu público-alvo, o seu cliente ideal? Ou quem são as suas personas? Ai, todos, Aline. Não são todos. E aí você vai entender aqui por que não são todos, tá? Não adianta você tentar abraçar o mundo. Uma série de causas ao mesmo tempo. E pior, né, de maneira superficial. Você não vai ser lembrado, vai deixar ninguém marcado ali. Por isso que algumas empresas se comunicam tão bem com algumas pessoas, vendem tanto, e outras até de forma superficial, que vem depois, não tem problema nenhum. É extremamente importante, então, investir na missão, visão e valores? Sim, mas no arquétipo, que reúne todos esses pilares, na verdade, num recorte ali mais específico. Tá bom, Aline, então eu vou gerar reconhecimento no meu mercado, eu vou me destacar, eu vou criar ponte de conexão, né, com o meu avatar, com a minha buyer persona, com o meu cliente. Vou gerar ali uma relação, né, entre a oferta e o produto. Mas e o recebimento da mensagem pelo consumidor? Como é que eu vou ter certeza? Como é que essas empresas grandes se destacam nos seus nichos de atuação? Por que uma pessoa compra uma bolsa da Chanel, da Louis Vuitton, da Prada, da Hermès e, sei lá, não compra, a mesma pessoa, lógico, né? Não vai comprar uma bolsa de uma loja do bairro. O que acontece? Que essência é essa? Como é que essa construção de ter um bem de consumo daqueles, né? Como é que isso se reflete na vida do consumidor? Outro case para vocês pensarem. Por que a Starbucks vende um cafezinho que às vezes é 5 vezes, 10 vezes mais caro que o café da padaria do lado? E pode ser que nem seja tão gostoso assim para a pessoa que está consumindo, mas ela está ali por alguma razão. E vende aquilo ali como se fosse água. E você conhece aquilo ali da forma mais incrível possível. Então tem uma lista extensa de exemplos que eu poderia dar para vocês aqui, de várias marcas que construíram uma personalidade fortíssima a ponto de não venderem um produto ou um serviço. Elas vendem, na verdade, um estilo de vida, tá? Então, o arquétipo, ele permite isso, que você fortaleça essa sua essência, a sua essência da sua marca, da sua empresa, e crie ofertas que vão muito além dessa necessidade só de vender algo ou de resolver um problema. Elas vão atrás de desejo, elas miram no desejo, elas miram na implicação social, no pertencimento, em gatilho emocional, do momento que eu digo sim para alguma coisa, tá bom? Quero a blusa da Gutiérrez. Bom, Aline, o que mais? Mais um ponto interessante. As pessoas estão super cansadas, gente, desses discursos rasos, ainda mais nesse mercado 4.0 que a gente está enfrentando aí, né? Tá todo mundo online. Então o mercado online ficou mais e mais competitivo. Tem gente que coloca um discurso raso ali, mas na verdade aquilo ali é uma hipocrisia disfarçada, porque no fundo daquela empresa é vender e lucrar, né, em cima do público. Então tem um esforço muito grande na hora de você se comunicar
E a proposta de valor, logicamente, é um pilar aí super responsável para gerar a identificação do público que, por sua vez, vai buscar ali marcas que de fato tenham um propósito. Dito tudo isso, quais são, Aline, os arquétipos e quais são as características deles? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou falar quais são os arquétipos, vou dar uma característica bem simplória sobre cada um deles. Depois eu vou falar marcas aleatórias. Eu quero ver se você que tá aí consegue trazer para cá essa ligação do arquétipo, ou seja, qual que é o tipo, né? Qual que é o archetype, e depois eu quero que você me fale, Aline, acho que essa marca tem tal arquétipo. Fechou? Então vamos nessa. Quais são os 12 arquétipos, então? Primeiro arquétipo, vamos começar pelo inocente. Depois a gente tem o sábio, depois eu tenho o herói e o fora da lei, que diga-se de passagem é um livro maravilhoso, tá? O herói e o fora da lei, leiam. Eu tenho o explorador, eu tenho o mago, eu tenho a pessoa comum, eu tenho o amante ou a amante. E esses nomes, gente, não tem nada a ver com uma característica. A pessoa não é amante de ninguém, tá? O bobo da corte não é bobo, não é essa a ideia, é só o nome. Eu tenho o cuidador, eu tenho o criador, eu tenho o governante. Selecionei alguns aqui. Primeiro, inocente. Como o próprio nome já está adiantando aqui, é aquele que vai te inspirar pureza, aquele que traz simplicidade, positividade em relação a ele mesmo e ao mundo, do tipo, isso aqui mostra uma inocência, isso aqui mostra uma pureza, e o mundo é muito simples, o mundo é leve, o mundo é um sonho, Então ele enxerga as coisas de forma simples, ele acha que as grandes soluções, na verdade, são encontradas nas formas com que a gente lida com tudo da forma mais descomplicada possível. Outras características importantes do inocente, desse arquétipo, são marcas autênticas, são marcas espontâneas, são marcas transparentes na tomada de decisão. E aí vou dar um bom exemplo para vocês de cara. A Dove, que é uma empresa de produtos para higiene pessoal. A gente falou sobre ela ontem, né? Seja nas campanhas publicitárias, seja nas peças institucionais, né, dentro da própria empresa, ou até mesmo na embalagem. A gente percebe ali a inocência, né, do arquétipo da pureza. Por quê? Eu tenho aquela pomba branca, tenho aquela coisa leveza, aquela coisa espontânea. Esse posicionamento da Dove, ele vai muito de encontro com essas soluções descomplicadas, para valorizar todos os tipos de beleza. O que importa é a beleza interior, né? E aí tem no próprio site da Dove, tem uma frase assim, a beleza não é definida por formas, a beleza não é definida por formas, tamanho ou cor, mas sim como uma melhor versão de si mesma. Autêntica, verdadeira, única, ou seja, já falei de autenticidade, já falei de algo transparente, ou seja, bateu certinho com a ideia do arquétipo do inocente, tá? Eles fizeram várias campanhas, enfim, digital branding da marca é muito bem trabalhadinho. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui a mais, porque eu quero que vocês adivinhem. Segundo arquétipo é o arquétipo do sábio. Aquele que estimula o aprendizado, ele valoriza o ato de pensar. Fonte de sabedoria grandes insights, né? Lógico. E a ideia do sábio é sempre compartilhar conhecimento, porque ele acha que isso é uma grande forma da gente entender o mundo e chegar até grandes lugares. Então a personalidade do sábio preza sempre por estar de olho nas principais tendências, olhar os principais estudos, os materiais, as ferramentas, as novidades, os novos estudos, os novos dados, para que você consiga ter um entendimento mais atualizado sobre diversos assuntos. E aí, a ideia de mentoria ou ideia de consultoria são vistas de forma frequente na linguagem, em elementos visuais, em discursos, né? Se você assistir alguma coisa dessa marca que fala que tem esse arquétipo do sábio. Já ficou uma dica aí da Teacher Aline, não? Já me deixei aqui. E uma característica muito forte, né, do arquétipo do sábio é que ele permeia a existência de conteúdos e com lições que deixam assim, deixadas no final, né, de repente de cada palestra, de cada live, enfim, como se fosse quase como uma fábula. Então fica uma lição para você levar para a vida. E aí, vale estudar, logicamente, sobre o mercado da gestão de marcas de instituições de ensino, para instituições de ensino, na verdade, para ser uma proposta de valor muito parecidas, tá? Com esse arquétipo, que é o arquétipo da sabedoria, o arquétipo do sábio. Ou seja, além de você aprender e de aprimorar conhecimento, você vai ser capaz de entender como que essas marcas, essas instituições, essas pessoas têm a capacidade de mudar a sua vida também. Beleza?
Muito obrigada, Barcelos Dudu. Terceiro, herói. O herói, de cara, né? Pra falar, caramba, Aline, herói. Aquele que vai mudar o mundo. É o corajoso, é o sangue nos olhos. Ele é muito produtivo. Ele tá pronto para encarar aquele desafio que surge na frente dele. Tá. E nas ações publicitárias, você vai reparar que na maioria das vezes ele tem um certo ar assim que com esforço e dedicação tudo é possível. Tudo é intransponível, tudo é superável, tudo é factível. A superação de falhas do cotidiano é algo visto de maneira muito forte aqui por esse herói. E vencer no final, você já sabe como é que vai terminar uma história de herói, né? Pode ser um filme de super-herói, pode ser o filme que for. Você já tá esperando que no final o vilão vai morrer, ou fique lá, ou vai embora, ou suma para um outro planeta para ter a parte 2 do filme, mas o herói vai vencer, tá? E o herói, logicamente, ele nunca vai se deixar abalar com respostas negativas, com limitações ou processos que sejam contrário àquilo que estava previsto. Na verdade, ele está até esperando o imprevisto. Clássico desse arquétipo de herói é a Nike. A Nike, é impossível não pensar na Nike, né? É uma das principais marcas que reforçam esse arquétipo, porque eles colocam isso nos outdoors, eles colocam isso em redes sociais, nas estampas, né? Produção de vídeo, imagem, enfim, sempre tem uma sensação de esforço, de dedicação, de suor envolvido, né? Até a ideia do just do it, vai lá e faça isso, tá? E eles pegam muito um recurso que é interessantíssimo também, que são os modelos da vida real. Ou seja, atletas como configuração de uma superação, mas ligado sempre a um semblante, né, inspirador, ou uma intimidade física inspiradora, inclusive de pessoas que, de repente, têm algum tipo de mobilidade física, né? Essa pessoa é um herói ou é uma heroína da vida dela também. Esse é o clássico dos clássicos. A própria assinatura, né, gente? Just do it é demais, apenas faça. Ou seja, se você tiver força de vontade e se esforçar, você vai chegar lá. Não é bem assim não, mas tá bom, deixa ser. Quarto arquétipo, que é o fora da lei. Nossa, Aline, fora da lei, esquisito, né? O fora da lei é aquele rebeldão, sabe? Ele é inquieto, tá sempre ali pronto pra quebrar barreira do cotidiano. Todo mundo tá indo pra lá, eu quero vir pra cá. Tem uma placa de proibido, eu vou pular essa placa. Tô incomodado. O sistema, a sociedade, os processos são muito enraizados. Burocracia, Aline, pelo amor de Deus. Isso tudo deixa o fora da lei louco, ele fica enlouquecido ali. Ele é capaz de revolucionar tudo aquilo que está ao alcance dele. Tá daquele jeito porque ninguém nunca pensou em ser fora da lei, né? Espírito de bad boy. E aí, essas marcas são vistas, na verdade, como marcas disruptivas, marcas inovadoras, marcas que trazem essa ligação. Clássico do arquétipo do herói, tô doida já, do fora da lei, é a Harley Davidson. Mas a Apple, gente, teve como um dos grandes idealizadores, que é um grande arquétipo do fora da lei, senhor Steve Jobs, né? Lá na década de 70, não tinha nem um décimo da tecnologia que esse cara propôs, então ele foi um fora da lei que entrou dentro de uma empresa, né? Que criou uma empresa e se tornou a empresa do jeito que ela se transforma hoje. Ou seja, ele abriu um espaço, criou, na verdade, né, um espaço no mercado que revolucionou a sociedade, morreu e a gente está até hoje. Então, nas redes sociais da marca, a gente vê um feed com conteúdo que foge muito do óbvio. Você não vai entrar no site da Apple, você não vai ver um monte de computador, você não vai ver um monte de iPhone, mas sim conteúdo com um ar selvagem, uma coisa aventureira, né? Uma coisa assim meio fora da curva. Mesma coisa acontece com a Harley Davidson. Você entra hoje, você compra uma Harley, nossa, você sentiu uma Harley Davidson, aquela coisa do harleiro, né? Você entra junto com ele, enfim. É essa ideia do fora da lei, tá? Próximo, eu tenho o explorador. O explorador, o próprio nome já diz também, né? O nome já adianta. Ele carrega uma vontade de descobrir o mundo. Sabe aquela pessoa que você olha, parece um mochileiro? Tá com uma mochila de camping nas costas, uma faca, uma corda, 2 barrinhas de cereal e uma água. É o explorador. Ele quer se desprender daquele tédio do dia a dia. Tudo é muito chato. Ele quer ir novidades, ele não quer ficar preso às amarras da sociedade. Os sagitarianos geralmente são exploradores, viu? Qual que é a ambição do explorador? Ele quer... isso na internet. Opa! Minha Siri tá muito louca. Foi falar da Apple, tá vendo? Que loucura. Jesus, que medo. Então, o explorador, ele ambiciona justamente isso, né? Ele ambiciona a liberdade, ele não quer
as coisas sempre muito comuns, ele não gosta muito da rotina, ele quer sensações como a felicidade, ele quer a plenitude na vida, ele quer quebrar a rotina, tá? E para isso, obviamente, só basta querer. Grande marca que fala aí com o arquétipo do explorador é a Land Rover, ou Land Rover, com uma boa English teacher. Se você entrar na página da Land Rover, inclusive, você vai olhar os carros, só que os carros estão sempre em movimento, tem umas paisagens selvagens assim no fundo. Parece que os carros estão sempre enfrentando ali uns obstáculos, né, ao passar pelo caminho ali com o motorista. Então, o conteúdo convida o leitor, né, o consumidor, o cliente da Land Rover a se desafiar, a fugir do convencional, a fugir do tradicional, arrancar aquele terno e gravata, entrar num Jeep, sei lá, no carro dele ali e partir para fazer uma trilha, uma corrida de aventura, tá? O sexto é o mago. O mago, ele tem como pilar principal a transformação da realidade do senso comum. Ou seja, magia. Tem aquele mistério, tem aquela coisa da improvisação, da ironia, da ilusão, né? Também preza muito pela coragem, pela liberdade, pela inovação, criação de ideias. E aí as pessoas geralmente veem essas marcas como loucas, ou essas pessoas, né? Nossa, que pessoa disruptiva, gente, pessoa diferentona, né? O próprio Steve Jobs tem um pouco desse lado também, de mago tinha, né? E aí tem várias marcas que cumprem muito bem esse papel do mago, mas a mais interessante que eu colocaria para vocês aqui é a Red Bull. Por quê? Porque a Red Bull coloca nas redes sociais um monte de vídeo de pessoas fazendo uns negócios assim que você fala, cara, como assim essas pessoas estão fazendo isso, né? É um cara fazendo aquele salto de uma rampa, assim, não sei o nome daquilo. Vem correndo numa rampinha, tem um campeonato, né? Fantasiado de alguma coisa e cai na água, né? Ou pula de um penhasco, sei lá de que lugar. Ou faz um campeonato nas alturas de slackline. Né? Tem a corrida de aventuras, a Red Bull Air Race, que é a corrida aérea lá, fazendo umas manobras nos ares. Então, tudo que mexe com a ironia, com a improvisação, com a magia. Você fala, meu Deus, que loucura. E você fica preso naquele mistério ali. Ou com o coração na mão, porque você acha que alguém vai morrer, ou querendo fazer também, dependendo do tamanho da sua loucura. Tem a ver com o arquétipo do mago, né? E aí o resultado, logicamente, né? Um show de loucura, um show de criatividade, um show de adrenalina. Aline, mas peraí, a Red Bull vende o quê? Pergunta. Responde pra mim, gente. O que a Red Bull vende? A resposta não é óbvia, tá? Não adianta você me responder energético. A resposta não é energético. Mas eu quero ver aí o que a Red Bull vende. Vamos ver o que vocês me falam. Enquanto isso, vamos para o sétimo. Sétimo é a pessoa comum. Ah, agora, Aline, você chegou em mim. Sou o cara comum. Sou the girl, então the boy next door. Será? Seu principal objetivo é se inserir de forma efetiva na sociedade? Ou seja, você tem uma afinidade com a rotina, você não se importa em ser um destaque, você quer ser o senso comum, uma pessoa comum. Você acha que não tem fórmula mágica? Ou fórmula de sucesso? Ou grande promessa? Eu preciso alcançar a eficiência de forma totalmente prática, pragmática, factível, democrática, acessível, processual, passo a passo. Por quê? Porque eu não quero ser mais... Eu não quero ser ou a... Nada de coisa difícil não, Aline. Eu quero só pertencer. Só pertencer. Eu quero viver dentro, tranquilinho, aqui, confortável, quentinho, morninho. Dentro de uma tribo. E aí, tá tudo bem se você for, tá? O importante aqui é ressaltar... Quando a gente fala desse arquétipo da pessoa comum, a gente está falando de níveis de humanização, de engajamento altos também. Porque se você vai se transformar nesse cara comum, que é o trabalho, né, do marketing de influência, eu tenho que imaginar que essa pessoa comum, que esse cara comum, tem um padrão comum, né? São pessoas comuns. E aí, as pessoas geralmente não colocam, ou melhor, até colocam pessoas famosas na propaganda, mas colocam pessoas famosas encontrando pessoas comuns. Quer ver um exemplo? Havaianas. Vocês já lembraram disso, já compram propaganda das Havaianas. Eles colocam uma pessoa, um ator ou uma atriz famosa, ou famoso, entrando numa loja das Havaianas e comprando, né, Havaianas do lado de uma pessoa comum, né, que tem características, enfim, nenhum galã, nenhuma galã, nenhum aventureiro, nem nada do tipo. Vai usar chinelo, gente. Havaiana, simples assim, tá? E a gente tem, deixa eu ver se vocês responderam do Red Bull. Liberdade, energia, experiência, liberdade, maravilhoso, gente. Mas eu fiz uma pergunta, na verdade, mais
básica do que isso. Eu pensei no produto em si, tá? Induzi você a usar o erro. Vocês me falaram do intangível, maravilhoso, todo mundo acertou. Mas estamos falando do tangível mesmo, qual o produto físico que a Red Bull vende, tá? Qual é o produto físico que a Red Bull vende? Não é energético, escrevam aí. Você compra uma lata de Red Bull, você compra uma lata de quê? Tô falando do produto físico, tá bom? Vou tentar de novo. Por exemplo, Cristal. Cristal vende água. Pronto, é isso que a Cristal vende. Então responde aí o que a Red Bull vende, tá? Próximo, vamos falar aqui do arquétipo do amante. Pode ser o amante ou a amante. Aline, mas esse nome faz referência a uma coisa esquisita, não? Um sentimento romântico, não, tá? Não necessariamente vai envolver o amor. Tô falando aqui que o ponto principal desse arquétipo, ele se relaciona à personalização. Ou seja, aquela marca se entrega tanto que ela consegue até despertar um prazer em quem está assistindo. Ela envolve produtos ou ela envolve serviços, então o limite é simplesmente de produção. E uma quantidade menor de pessoas vão ter acesso àquele bem. Tem marca, por exemplo, que não consegue realmente entregar mais do que aquilo, porque tem um processo artesanal naquela fabricação, não adianta escalar e colocar 1 milhão de fábricas ou de colaboradores na linha de produção, porque parte do processo artesanal. O que a empresa faz? Finge para você que tem uma linha, finge não, né? Tudo é forma de comunicar. Que tem uma quantidade limitada de peças e você ou compra aquilo ali ou esquece. E é real. Por quê? Porque aquilo tem um processo artesanal, mas eles colocam de jeito como se fosse uma coleção exclusiva, né? Tem marcas hoje, a Hermès, por exemplo, tem uma parte manual que os costureiros, não sei como é que eles chamam lá, eles olham detalhe por detalhe da costura e tal, pra ver se a coisa vai pra frente. Assim como a Rolex também, tá? Red Bull vende uma bebida que compramos em qualquer lugar. Energético, energia, energético. Gente, todo mundo errou. Sabe o que é o Red Bull? Um refrigerante. Aline, para, você tá brincando. Que refrigerante? Tá doida? É um refrigerante. Red Bull é um refrigerante. É uma bebida doce, é uma bebida gaseificada, que tem taurina, assim como a Coca-Cola também tem. A Coca-Cola tem cafeína. Só que, olha a sacada. Eles perceberam lá atrás, na história da Red Bull, que se eles entrassem no mercado com a ideia de refrigerante, eles iam bater com um grande player, talvez, enquanto eu estiver viva, creio eu, inigualável, inderrotável, né? Que é a Coca-Cola. Então eles pensaram, opa, não vou entrar no mercado como refrigerante, eu vou entrar como energético, ou seja, uma bebida que dá energia. Por quê? Porque o Bull mesmo veio de uma bebida, se não me engano, da Tailândia, que os caminhoneiros tomavam. E o fundador da marca pegou essa ideia, mas colocou isso de uma forma mais comercial, dentro da lata, né? Criou a imagem, criou a logo, criou a identidade visual, maravilhoso. E o arquétipo ali mesmo, do mago, na coisa do mistério, da adrenalina, né? A coisa do Red Bull te dá asas, para você bebe ali vai sair voando, tá? Então, Red Bull vende refrigerante. Durma com essa. Bom, voltemos ao amante. Então, o amante é aquela sensação que a marca tá te vendendo uma coisa que desperta até um prazer, né? Aí eu penso nessa categoria, Aline. Será que eu consigo remeter as frases ditas, por exemplo, em propagandas de perfume, com um toque de sensualidade, um toque de ousadia, um toque de intimidade? Já repararam? Que às vezes a Dior faz uma propaganda, eles colocam lá uma mulher com um vestido fendado, aí ela vem, aquele perfume fica atrás, né? Aquele vestido bem bonito que ela tá, vermelho, uma maquiagem bonita, um cabelo bonitão. Aí vem um cara atrás dela na escada e vem falar com ela, uma coisa meio George Clooney. Por quê? Porque ele dá essa pegada do sentimento, da sensualidade ali em si. Então ele tá vendendo um produto, mas tá relacionando ao arquétipo do amante ou da amante, tá? Tem uma coisa de sensualidade, de ousadia ali em cima. E a ideia é justamente essa. Eles criam propagandas ou peças de publicidade que conversa com o comprador, com o consumidor, como se ele fosse feita para cada ocasião, específico para a pessoa que está assistindo ali. Então, tem a coisa do batom, tem a coisa do perfume, tem a coisa da bolsa, né? A Dior, o Instagram deles é maravilhoso também, depois eu passo essa listinha para vocês. Eles criam um conteúdo, às vezes parece uma foto super simples assim, mas eles despertam uma coisa da beleza, de uma sofisticação, até mesmo de um poder, assim, de um glamour. Beleza? Ufa, número 9. 9 é o bobo. Bobo da corte, né, dona Letícia? É aquele que tem a ideia de se divertir, tá sempre despreocupado, tá sempre engraçado, é acessível, faz graça,
leva a vida de forma muito tranquila. O Whindersson Nunes, é bem fácil de a gente fazer o arquétipo dele de bobo da corte. Ele tem uma ideia de que aquilo que ele faz é simples, só se você puser um sorriso e não entrar na pilha do cotidiano, pronto. E você vai ser independente, do jeito que você, do que você é. Você vai ser aceita, independente do que você é. E aí tem várias marcas que são mais acessíveis. É importante falar, tá, gente, que o arquétipo do amante geralmente é um arquétipo ligado a marcas mais classe A, mais classe B, depois é o fundamental que eu tô falando, e o bobo da corte mais a classe C. Por quê? Porque são produtos de mais fácil acesso. É mais fácil, a ideia não é segregar, a ideia é eu aproximar. Da mesma forma que lá atrás no amante eu crio uma joia rara, uma bolsa, né, que aquilo é um objeto, status, e a mulher vai se sentir poderosona e autoestima e blá blá blá. Quando eu penso no bobo da corte, a ideia é que eu não quero segregar, eu não quero fazer algo que seja exclusivaço, muito pelo contrário, eu vou vender alguma coisa que eu vá aproximar as pessoas. Exemplo, a cerveja de milho. Brincadeira, né? Skol. Skol é super do arquétipo do bobo da corte. Por quê? Eles colocam uma população brasileira bem de forma massiva, aquela coisa do cara na mesa do boteco, na mesa do bar, né? E leva a pessoa talvez para vários destinos ao redor do mundo, mas é humor, é um conteúdo, põe o cara na praia, enfim. Gera uma identificação por parte dos leitores. O cara que vê a bonitona passando, ele vai lá tomar uma bolsada da mulher dele. Essa é a ideia da Skol. 10º é o cuidador. Cuidador, a gente pode esperar já de cara, né? Afetividade, carinho, conforto, colo. Então, essas marcas geralmente elas existem ali para promover uma vida melhor para você e não mede esforços para que você tenha essa vida melhor, essa vida tranquila, muito associada a ONGs, a Médicos Sem Fronteiras, enfim, planos de saúde, né? A ideia aqui é ajudar o próximo e negar algo que é... Negar algo é algo extremamente desencorajado, tá? E aí as pessoas são sempre colocadas como o foco central. Ou seja, as necessidades dessa pessoa, o mais básico. E aí essas empresas geralmente se posicionam frente a assuntos tão pertinentes no mundo, como guerra, como doenças, como questões socioambientais, questões ecoambientais, tá? A Médicos Sem Fronteiras é um caso clássico, né? Aline, mas a Médicos Sem Fronteira é uma empresa? Gente, pelo amor de Deus. É óbvio que a gente vai ajudar, eu ajudo também, mas a Médicos Sem Fronteiras é uma empresa, tá bom? O foco do conteúdo deles são pessoas, tudo é feito de forma extremamente humanizada, né? Você está sempre vendo ali um médico com um povo, às vezes, mais longínquo, uma comunidade sem muito acesso, né? Escassa de recursos, de auxílio, e essa empresa tem essa ideia de chegar lá. Um DJ famoso, que tem esse arquétipo muito bem visto e explorado, um dos arquétipos dele, né? O Alok, está sempre sempre engajado em causas sociais. Penúltimo, criador. Criador é aquele que é engenhoso, cheio de criatividade, cheio de ideias interessantes. Ele não sossega até conseguir criar novos projetos e colocar isso, tirar da caixola. E alguém vai lá e faz, tá, gente? Tem o criador, né? O creator, doer e o implementer. Eu brinco que eu sou criadora. Adoro criar as ideias aqui. Então a gente acaba tendo alguns traços até meio artísticos. Não eu, né? Mas as empresas. E geram coisas no mundo que são capazes de compartilhar conhecimento. E valorizam, às vezes, alguma ideia quando aquilo ali até parece bobo, sabe? Aquele professor que você tinha, às vezes, na escola ou na faculdade, enfim, que às vezes de uma folha de papel ele fazia uma dinâmica com todo mundo e fazia vocês interagirem e fazia daquilo ali uma aula, sabe? Ele era bem criador. Outro exemplo clássico desse arquétipo do criador é a Lego. Né? A Lego te dá um monte de pecinha de plástico, só que você que cria. É um mundo de infinitas possibilidades e sem barreiras, tá? Isso é importante falar. Ele estimula bastante esse processo, né? As pessoas criam ali de uma forma lúdica, de uma forma prática, toda a possibilidade quando você ganha, quando você compra um produto. Você ganha uma possibilidade quase que infinita ali de alterar o seu dia a dia, alterar o seu humor e criar coisas e viajar, tá? E o último, o governante. O governante, ele tem a ideia, obviamente, de se posicionar ali como um líder nato. Ele tem facilidade de se expressar,
tem um grande poder persuasivo, mas o carisma desse governante geralmente é percebido com frequência. Mas, quando precisa, ele não vai deixar de colocar a autoridade dele no meio do caminho e a força ali no discurso. Um grande arquétipo aí de governante é o Martin Luther King, grande nome. Gandhi é um ótimo governante também. E uma marca, Rolex. Rolex, ela vai dar uma sensação aí... Vou tirar o Gandhi, tá, gente? Do que eu falei. Porque não faz sentido. A parte do sábio, sim. Mas alguns arquétipos de pessoas, de personal branding, são mistos. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de marca, não de personal branding, quando eu vou vender alguma coisa, eu preciso associar essa venda, de certa forma, a um produto ou um serviço, certo? Dito isto, se eu coloco ali que o governante, aquele que passa, né, passa com o seu carisma, ele passa a sua autoridade, ele se expressa no meio de grandes multidões, ele chama a atenção da pessoa, ele é um líder nato, ele leva as pessoas, né, ele vai arrastando as multidões. Mas aí quando a gente transfere isso para a marca, a gente também coloca junto ali a sensação de status, a sensação de ostentação, a sensação de poder, logicamente. E aí a gente traz um grande exemplo, que é a marca Rolex, né? Se você colocar, dar uma pesquisada sobre a Rolex, sobre o branding dele, você vai perceber que o fundo das imagens sempre vai valorizar o material do produto, com, obviamente, alguma coisa que agrega muito valor e ressalta, né, o fato do relógio ser de alta qualidade. E aí tem várias figuras famosas que fazem as campanhas da Rolex. Uma das que eu vi que me chamou a atenção foi feita com diretores de cinema. Ou seja, eles colocam uma posição ali de autoridade, de requinte, né, de que eu falo com o mundo, eu influencio o mundo, tá? Importantíssimo sobre isso aqui. Tudo que eu falei pra vocês, sobre todos esses 12 arquétipos aqui. Quando você entende de arquétipos, o mais importante de tudo isso é você entender que eles vão além dos desejos de gerar o lucro para sua empresa. A ideia do arquétipo é justamente facilitar que você crie a persona. Ou seja, Aline, para que eu vou vender? Quem que compra de mim? Como é que eu escolho a minha persona? Eu tenho dificuldade. Então, se eu consigo entender qual é o arquétipo, eu consigo criar as minhas personas, eu consigo melhorar a minha visão de público, eu consigo melhorar a minha comunicação. E, obviamente, eu crio um laço, um vínculo, eu crio uma transparência ali com aquela minha pessoa, com a minha persona, com o meu cliente em todos os processos. Fechou? Dona Letícia, você está incumbida de depois bolar aí um super conteúdo, ou vários, né? Porque isso aí valem vários posts, talvez 12 posts, né? Um sobre cada arquétipo, ou talvez uns 4 posts, carrossel, cada um com 3, tcharará, fica a dica. Beleza? Vamos nessa? Vamos chamar alguém aqui agora. Não dá, eu sei que vocês estão ansiosos, estão assistindo aí, não querem perder, mas só manda a solicitação pra cá, tá bom? Se realmente vocês tiverem condições de participar, porque eu não quero, pelo amor de Deus, me sentir culpada, sei lá, prejudicar vocês da forma mais secundária possível, pelo amor de Jesus, tá bom? Quem mais? Vamos ver quem mais quer entrar aqui conosco pra gente bater um papo. Enquanto isso, manda a solicitação, gente, por favor, aqui. A Estrela Regis falou, por isso que a Rolex se promove muito em competições de hipismo, já associando o arquétipo do cavalo, governante. Estrela falou do Rolex, arquétipo do cavalo governante. Arquétipo do cavalo, na verdade, não existe, a Estrela, mas eu entendi a ideia do governante, né? Eu falaria mais. Na verdade, a Rolex se coloca em competição de hipismo, se coloca em competição de Fórmula 1, porque tem a coisa do status, né, do poder. Não é um esporte barato, o hipismo. Primeiro, porque você também tem que ter acesso a cavalo. Já começa por aí. Então, não é qualquer pessoa que consome, não é qualquer pessoa que assiste, né? E não é qualquer pessoa que vai comprar um Rolex também, tá bom? É essa a ideia. Eu uma vez comprei arquétipos com os personagens de Senhor dos Anéis para os meus amigos. Nossa, tinha que ser você, Letícia. Muito bom. Eu gostei. Escreve depois isso aí. O que mais? Deixa eu ver mais algum comentário aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Ah, não, eu falei, né, gente? Que doida. Antes de eu colocar aqui deixa eu até abrir meu listinho aqui, peraí. Deixa eu colocar pra cá. Eu falei que eu ia perguntar pra vocês dos arquétipos e das marcas. Se vocês adivinham quem é quem. Arquétipos. Vamos colocar aqui, marcas.
famosas. Vamos colocar uns exemplos? Eu vou colocar aqui uns arquétipos e vocês vão me falar do que é, tá? Para facilitar a vida, eu vou colocar é ótimo. Eu vou colocar a marca. Não sei se vocês vão matar de cabeça, porque são 12. Quem não conhece esse assunto é muita novidade. Mas eu vou dar uma dica. Eu vou dando uma opção aí de 2 ou 3 arquétipos. E aí vocês vão me dizer. Fechou? Coloca. Vamos ver. Vou falar um aqui. Vou falar uma marca. Essa é boa. Netflix. Netflix. O que vocês acham que a Netflix é? O que vocês acham que combina com a Netflix? Vou dar alguns nomes, vou dar algumas características soltas aqui. Vocês acham que a Netflix combina com estética, beleza? Combina com revolução em liderança? Combina com aproveitar cada momento, fugindo do tédio? Combina com criar algo novo, algo duradouro? Combina com liberdade? O que vocês acham? Vou melhorar, tá? A Netflix, ela traz a ideia de personalização. Sim? Porque você entra lá e tem, né? Poxa, Aline, a Netflix tem... eu consigo colocar lá, ele consegue entender quais são os seriados mais indicados para mim, quais são as sugestões para mim. E, logicamente, se eu posso pensar que eu tenho que eu quero, né, evitar... Tô inovando algo, já começa por aí, né? A criação da marca, gente, foi extremamente novo. Foi algo totalmente disruptivo. Como é que a gente fazia para alugar fita? Meu Deus do céu, né? Coisa de velho. Alugar fita. Tem um monte de jovenzinho aí que não sabe o que é isso. Então, quando eu falo de alugar fita versus um streaming, né, de vídeos, séries quase que infinitas, para você aliar a criatividade, aliar a sua imaginação, enfim. Aí eu estou falando, obviamente, de Netflix, tá? Então, Netflix tem um arquétipo do criador. Deve estudar uma tocharada aí. Muito bom. Próximo, deixa eu pegar um exemplo aqui qualquer. Quero ver o que vocês vão me falar. Essa é boa. Ixi, essa aqui é difícil, hein? Quero ver. McDonald's. E aí? McDonald's. O estilo de vida de quem consome o McDonald's é o quê? É um estilo de vida do herói? É um estilo de vida daquele que... Pensa, gente, eu vou falando tanto, já vou dando a dica, né? Pensa em quem tá à frente ali. Quem que é o personagem principal do McDonald's? O que ele faz? O que ele mostra pra você? Será que o McDonald's é um lugar que eu posso levar criança? Será que o McDonald's fala sobre amor? Será que a gente ama muito tudo isso? Será que ele usa um pouco da ideia de pertencimento também, mas de colocar um pouquinho de bondade, de fraternidade? Sim? Se eu tô falando ali de amor, de bondade, de pureza, tô falando, obviamente, do inocente, tá? Então, o McDonald's tá ligado aí ao arquétipo do inocente. Pasmem, Coca-Cola idem. É só lembrar que a Coca-Cola tá ligada ao Natal, ao velhinho, né? A reunião da família, aquele momento comum, a qualidade de vida. Esquece que você vai se entupir de açúcar, né? Essa parte a gente ignora. Mas o inocente tem essa ideia, tá? A tendência de fazer o mais correto possível, o primo certinho da família. Esse é o inocente. Beleza? Vamos botar um outro aqui? Deixa eu ver. Deixa eu pensar num... Vixe, esse meu mouse é o meu... andou. Deu uma travada aqui, mas funcionou. Próximo. Esse é bom. Esse é bom. Esse aqui vai desafiar vocês, viu? Esse aqui é bom. CNN. O que vocês acham? Canal CNN. Canal CNN, se liga lá. O que aparece lá? Canal Cultura. Vamos falar de canal? TV Cultura, CNN, BBC.
Globo News, instituições de ensino, FGV, Harvard, IBMEC, MIT, Stanford, Babson. E aí, o que vocês acham? Qual que é o arquétipo? Atualizado, boa, Márcia? Sábio, Patrícia, muito bom. Isso aí, por quê? Ele vive em busca da liberdade, mas ele está sempre em cima de notícias, né? Ele não quer ser manipulado, ele quer ser o decisor, ele quer fazer uma análise das coisas, ele tem um compromisso com ele mesmo de se mudar e mudar o mundo à volta dele sob a ótica do conhecimento, tá bom? Esse é o arquétipo do sábio. Próximo, vamos pensar aqui. Ai, gente, isso é muito bom. Tinder, agora eu duvido. Agora eu duvido. O que o Tinder faz? Com quem que o Tinder fala? O que será que o Tinder quer? O que o Tinder quer, você sabe, né? Quem usa o Tinder também quer, você também sabe. Mas o que o Tinder coloca ali como característica? O que vocês acham? Será que o cara que entra no Tinder, ou a menina que entra no Tinder, é uma pessoa que tá ali buscando se destacar na multidão? Poligamia é muito bom, gente. Será que ele tá querendo quebrar a rotina, explorar e viajar e não participar da sociedade? Ó, a Estrela já colocou amante. Estrela, você ficou tentada a falar amante, sabe por quê? Porque quando a gente fala amante, tem a impressão que o Tinder traz a ideia do amante, né? E não é. Porque o Tinder, na verdade, ele faz você achar que sempre vai ter um chinelinho velho porque tá cansado, sabe aquela história? Ou seja, o Tinder liga você a alguma pessoa do mundo. Você quer o seu momento de destaque, você quer ali você quer likes, né? Você quer os matches, você quer se sentir parte de um todo, você quer se sentir incluído dentro de um todo. O Tinder, gente, é o cara comum. Simples assim. Não, Aline, você tá brincando. Não. O Tinder é o cara comum. Por quê? Se eu falo pra você... Peraí que travou tudo aqui. Se eu falo pra você que o cara comum, ele simplesmente quer ser aceito. Eu quero bater o olho no cara comum. Agora, travou e destravou. Deixa eu ver se destravou. Travou mesmo de vez. O cara comum, ele quer ser... Deixa eu fechar tudo aqui. Como é que você vai? Se foi meu computador ou se foi o... O cara comum, ele quer ser aceito, ele quer viver a vida dele, sabe? Quer que alguém vá lá e acabou, me ajuda, resolve meus problemas, não me cria estresse, não. Quero entrar aqui, passa pra lá, passa pra cá, é isso, tá? O Tinder nada mais é do que o cara comum. A Estrela falou, essa eu não esperava. Pois é. O arquétipo, gente, nada mais é do que a forma que eu escolho pra me comunicar, tá? Com alguém. Se a minha internet que tá muito louca, que choveu aqui... Minha internet tá boa? Vocês estão me ouvindo bem? Ou travou aí pra vocês também? Tá com cara de bobo. Parece, né? Lucimara botou ali caça ao tesouro. Muito bom. Mas a comunicação do Tinder, pensa. Se você olha, não, Aline, eu vou entrar no Tinder. Ele faz você se sentir uma pessoa com as outras pessoas, sim? Porque você vai lá, coloca a sua descrição, você vai lá, escolhe as pessoas com quem você quer se relacionar, você vai lá e coloca as suas fotos, né? Então você é uma pessoa comum. Você não tá ali descobrindo mundos novos, eu tô inquieto, eu quero ir pra rua. Não, pelo contrário, gente. Você tá sentadinho ali no aplicativo do celular, talvez no intervalo da novela, você vai lá, enfim. É importante salientar para vocês o seguinte: o arquétipo da marca, quando ele é escolhido, é justamente para ele moldar a comunicação, o marketing dele para as pessoas. Então, por exemplo, se eu vou vender alguma coisa que tem uma pegada mais lúdica, né? Se eu vou criar um parque de diversão infantil, e eu sei que meu público, em grande maioria, obviamente que o pai e a mãe vão juntos, mas o público em grande maioria são as crianças, né? O consumidor de fato é a criança. Eu preciso entender que eu tenho que colocar uma coisa da pureza, da inocência, né? Do lúdico, da brincadeira, do algodão doce, das cores que são mais suaves, perceberam? Então, não é que a pessoa que vai comprar aquilo ali, por exemplo, o cara que vai comprar no McDonald's, ele é o inocente. Não. Mas o jeito que a marca se posiciona é isso, né? Por exemplo, você está numa praça de alimentação, você não sabe o que comer, está com pressa, o que você vai fazer? Você vai no McDonald's?
Sabe aquela coisa assim? O McDonald's é o primo certinho da família. Pensa nessa ideia. Se eu tirar um rótulo de uma batata frita que é vermelha, você vai pensar o quê? No McDonald's, tá? Então é o cara que não quer ter trabalho, tá? Mais ou menos essa ideia aí. Fechou? Meu computador tá muito louco. Não sei se é meu computador, se é minha internet. Vocês estão me ouvindo bem? Se sim, maravilha. Acho que foi meu Google Chrome aqui que deu a doida. Estão chateados comigo agora aqui. Pronto, voltou. E é isso, beleza? Meus queridos minhas queridas, a Estrela perguntou qual é o ponto negativo e positivo de escolher o arquétipo com a intenção de me comunicar de forma X e ou identificar meu próprio arquétipo na minha marca. Negativo eu não vejo nenhum, positivo todos. Por quê? Se é positivo, por que é positivo, Estrela? Porque quando eu falo para você identificar qual é o arquétipo da sua marca ou seu posicionamento, você consegue definir quem são as pessoas que estão ali do outro lado falando com você. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que talvez vocês conheçam, a Valesca Bruzzi, maravilhosa. A Valesca a gente se conheceu alguns anos atrás, a gente fazia mentoria junto com a mesma pessoa, e a Valesca entendeu que um dos arquétipos do público dela, da persona dela, são mulheres que estão ali buscando por uma aceitação, estão buscando uma valorização, estão buscando melhorar de vida, sabe, conquistar a independência financeira, ter o próprio dinheiro e tal. E a Valesca vende vários produtos, né, mas entre um dos produtos que ela vende, bem focado na mulher, para a mulher começar a pegar o trabalho dela manual, ou, sei lá, alguma coisa que ela tem ideia, uma loja que ela tem, uma lojinha que era física, transformar isso no online e impactar os clientes pelo Instagram. E aí a Valesca percebeu que boa parte do público dela é mulher. E essas mulheres se mostraram, né, se identificaram com o arquétipo de amante. A Valesca não perguntou, você tem um arquétipo de amante? Não é assim que funciona, tá? Você vai coletar dados, você vai pesquisar o comportamento, você vai pesquisar o perfil sociodemográfico da pessoa que te segue, você vai pesquisar o perfil dessas hashtags, o que as pessoas fazem, onde é que elas estão, quais são os canais, como é que elas falam, quais são as gírias, quais são os hábitos, quais são as aspirações, quais são as dores, quais são as frustrações, tudo isso é levado em consideração, tá? Respondendo já as perguntas que eu sabia que viria, né, Leonora? Já colocou ali. Meu público, por exemplo, de aviação, já não vai ter, provavelmente, quase ninguém que eu vou pegar o arquétipo diamante. Por quê? Porque é um público muito masculino, a maioria é um público já de 25 a 50 e poucos anos, eu tenho muitos, grande maioria homem, né? Mas muitos que tem essa coisa de voar, ou seja, eu já pego a ideia do cara que quebra a rotina, já não é um cara comum, já não é o inocente, percebe? Ele já vai pegar talvez pelo mago, pela coisa da aventura, ele vai pegar a coisa pelo herói, pelo fora da lei, pelo explorador. Então já tem uma ideia mais ou menos bem por alto do que a minha persona, que está ali do outro lado, consumiria. E da Valesca, como são a grande maioria mulheres, os pantones, né, as cores que ela utiliza são cores mais em tom pastel, rosinho, cinza clarinho. E aí na estante da Valesca ela coloca bolsa da Gucci, da Chanel, da Prada. Por quê? Porque é justamente isso que o arquétipo da amante, né, o amante no caso da mulher, que é o público dela, o público mais feminino, tem como objetivo, tem como objeto de desejo. Percebeu? Eu, antes de vocês me conhecerem, muitos de vocês aqui me conhecerem, eu não colocava várias coisas aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês muito bom, que eu dei ontem, inclusive pro Wesley. Eu tenho várias tatuagens, ó. Tem tatuagem, eu ando de moto, eu faço stand-up, eu ando de skate, eu faço slackline, sou moleque, né? E esse meu lado mais explorador, esse meu lado mais aventureiro, se deixar eu acampo, se deixar eu vou pro meio do mato, se deixar eu durmo numa caverna, adoro mato, adoro cachoeira. Esse lado vocês vão ver no meu conteúdo. Por quê? Porque vocês que estão aí, em grande maioria, estão aqui para buscar o que, Daline? Conhecimento. Vocês estão aqui para buscar uma mão, Aline, de mentoria, de conhecimento, ou seja, eu tenho um arquétipo com vocês aí, uma comunicação, mas do sábio, de certa forma até um pouquinho do governante, tá? Mas percebam, uma coisa é o arquétipo na hora de me posicionar, na hora de eu colocar a minha imagem, na hora de eu colocar as minhas mídias, na hora de eu usar uma comunicação. Outra coisa é aquilo que
no dia a dia, não vendendo o meu produto ou serviço, eu posso ser também. Beleza? A Leonora, você não tem cara de dormir em caverna? Eleonora, eu durmo. Deixar minha filha, põe uma... Só me cobre. Odeio dormir sem coberta. Agora me cobriu, pode ser um saco de dormir, eu tô feliz. Não tem problema não. Não tenho... Militar, né? Militar tá pronto pra guerra, tá? Pegaram isso? Aline, eu tenho dificuldade. A Letícia colocou ali, vocês mal sabem. Vocês são muito bons, gente. Aline, eu tenho dificuldade. Eu não sei qual que é o meu arquétipo. Ou melhor, o arquétipo da minha persona, das minhas personas, né? Do meu público-alvo. Alguém passou por isso? Sim? E detalhe, os arquétipos mudam. Ah, Aline, para. Como é que muda? Muda, sabe por quê? Às vezes você coloca um arquétipo para aquele produto ou serviço seu e ali você mudou. Acabei de falar para vocês, gente, meu exemplo é clássico, né? Eu lidava com arquétipo, ou arquétipos, na verdade não era mais de um, e aí de repente eu me posiciono de forma diferente aqui com vocês. Ah, Aline, mas dentro da aviação você não se posicionava como sábio, tal, sim, mas era o sábio, mas que tinha uma pegada de explorador, o sábio que tinha uma pegada de herói, o sábio que tinha uma pegada de fora da lei. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui eu tenho com vocês a parte do sábio, que eventualmente até caminha, faço brincadeira, tem características de outros lugares e tal, mas a ideia central aqui é o sábio, é o conhecimento, a gente divulgar, você entender que se eu te der insumo, se eu te fomentar a educação, fomentar o que você precisa para saber, para alavancar o teu negócio, você voa, você se torna livre. E é isso mesmo. O conhecimento é disruptivo, total. Por que eu tô falando que tem marcas que mudam? Dependendo do público que ela está lidando e dependendo do produto também. Exemplo, se eu pego uma empresa grande que produz cerveja e produz água, pronto, já tenho arquétipos completamente diferentes. Se eu pego uma empresa que vende, sei lá, fralda geriátrica e ao mesmo tempo vende mamadeira, pronto, tenho arquétipos completamente diferentes. Aline, mas peraí, você está falando de personas? Tô. Óbvio que eu tô. Então, o arquétipo nada mais é do que marcas, valores, personalidade, tá? É aquilo que está por trás da persona. São as características da personalidade das suas personas. Mais fácil assim, né? Outro exemplo, Felipe Neto. Quando ele era mais jovenzinho, ele tinha uma pegada, o Lucas, né, acho que é irmão dele, não é isso? Ele fez um change aí, né? Botou uma, acho que é irmã, sei lá, não sei muito bem quem que é a menininha que tá do lado dele. Por quê? Porque um cara grandão, gente, barbudo, já não dava mais muita confiabilidade pra molecadinha nova que tava consumindo ele. Então tem que de vez em quando mudar esse arquétipo, senão você vai quebrar, tá? Aí colocam ele de boné pra trás, colocam ele brincando, colocam ele desenhadinho com cores, né? Com azul, com amarelo, com não sei o quê. Então a comunicação é extremamente importante, tá? Letícia é uma enciclopédia de arquétipos, ou se é. A maravilhosa ideia que ninguém colocou a de Ambev. Deixa eu ver quem pôs. Letícia colocou a própria Nestlé. Perfeito, é isso. A Nestlé tem uma infinidade de produtos. Se eu vendo um produto, por exemplo, gente, o vegano não vai pegar, né? Que o vegano ele é bem fiel à ideia. Mas se eu vendo um produto que ele é sem glúten, sem lactose, para uma persona, eu tenho um arquétipo diferente. De vender um outro produto, eu estou vendendo agilidade, praticidade, está cheio de sódio, de gordura trans e o colesterol vai lá para as cucuias, percebeu? Ou seja, a mesma empresa alimentícia às vezes, mas vendendo para personas diferentes que têm personalidades diferentes, então tem arquétipos diferentes, tá? Arquétipo tipo mapa astral. Muito bom, Estrela. Gostei. Meus queridos, minhas queridas, me voe. Já deu 1 hora aqui. Hoje o dia tá cheiaço. Um prazer gigantesco falar com vocês. A gente troca bastante aqui, adoro bater papo, conversar. Vou deixar um desafio. Quero ver você colocar o seu arquétipo, com qual você se identifica mais. Combinado? Vou encerrar essa live. E aí você vai lá no feed, põe hashtag qual que é o seu arquétipo. Sabe, o herói, o fora da lei, o inocente, o amante, o governante, o mago, o cara comum, põe lá. Quero ver o que vocês vão me falar. Deixa eu só responder a última pergunta. Arquétipo muda.
De acordo com o segmento ou muda no próprio segmento? The Horse, vou responder de novo. O arquétipo tem a ver com a sua persona. Então vamos supor, eu tenho eu vendo essa garrafa aqui, tá? Essa garrafa. Essa garrafa eu posso vender num campeonato de ciclismo outdoor, certo? De trekking, esporte radical, aventura, uhul, legal. Tô falando de repente com um cara que é o explorador, tô falando com um mago. Então eu vou fazer um posicionamento para vender essa garrafa de água para aquela persona que tá naquele evento, que se comunica com a minha marca, que tem uma personalidade, tem um arquétipo. Agora, se eu vou pegar essa mesma garrafinha de água e vou colocar ela numa loja de brinquedos infantis. Quem compra brinquedo infantil? Tudo bem que é a mãe e o pai que pagam, né? Mas é um lugar mais lúdico, por mais que eu estimule a criatividade, tem as cores e tal, mas eu vou prezar talvez pela ideia da inocência, da fragilidade, da bondade, do amor. Então, eu vou comunicar que a água é um exemplo de amor, o meio ambiente, recicle, blá, blá, blá. Agora eu vou pegar essa mesma garrafinha e vou colocar num lugar dizendo que essa garrafa tem um material, foi feita por um artista XYZ, que a tinta que foi feita aqui, esse é a logo, é super exclusiva, tem uma assinatura, que é um objeto de raridade, de coleção. Eu vou colocar isso aqui numa galeria de Nova York. 5 pessoas vão fazer só a divulgação dessa minha garrafa e eu vou colocar só 100 à venda. E eu vou colocar isso aqui para vender no jockey, né, lá na corrida de cavalos. Vou colocar isso dentro de evento de Fórmula 1. Quem que frequenta? Pessoas com grana. Então, já virou um símbolo de status. Tô pensando lá no Rolex, né? Então já muda, percebeu? Então não é o produto em si, mas é a pessoa que vai comprar o seu produto, a pessoa que vai comprar o seu serviço. É ela que vai definir a personalidade que você quer se ligar, se conectar ao seu produto, ao seu serviço, e aí, em cima disso, você vai construir toda a comunicação para aquele arquétipo. Melhorou? Deixa mais tranquilo. Aline, a pessoa que bebe Skol não é a mesma que bebe, por exemplo, uma cerveja artesanal? Não, não é a mesma. É uma outra galera. O cara que bebe Skol é o mesmo que bebe uma cerveja vegana? Não, não é a mesma. Percebeu? Então tudo muda, não é porque o produto é parecido. É para quem que vai aquele produto, com quem eu quero falar, com quem que eu vou me comunicar. E não adianta você falar para mim que serve para todo mundo, porque tá errado. Se você tentar para todo mundo, você não vai conseguir falar com ninguém. Beleza? Meus amores, um beijo do tamanho do seu coração. Coloquem lá no feed, combinado? Eu vou encerrar a live aqui. E aí vai lá pro feed correndo, escreve #arquétipo. Combinado? Valendo! Beijo!